Olá, você que me segue aqui no meu canal, seja bem-vindo mais uma vez, bem-vinda para mais um vídeo que estamos iniciando aqui. É um prazer, é uma grande alegria voltar aqui no meu canal com mais um vídeo. Eu espero que o vídeo de hoje leve mais uma vez também você a refletir, a pensar na sua vida, a se tornar um ser humano cada vez mais consciente e melhor em todos os aspectos da sua vida. Seja, portanto, bem-vindo e bem-vinda. Antes de mais nada, quero pedir para você sentar o dedão aí no like, né? Não custa nada para você, gente. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se você não é inscrito no meu canal e gosta dos meus vídeos, se inscreva e compartilhe os vídeos com as pessoas que você ama, que são importantes para você, tá bom? Então vamos para a nossa vinheta, já já eu volto com o nosso vídeo de hoje. Até já! Pessoal, hoje eu estou aqui para refletir com vocês a respeito de tudo que está acontecendo hoje no mundo, né? Guerra daqui, guerra de lá, fome, terremoto no Afeganistão, todas essas coisas, o que elas dizem para nós, tá? Eu vejo muita gente no YouTube sendo especialistas em Israel, em Hamas, em Hezbollah, em Jihad Islâmica, né? E eu fico perguntando assim, muitas vezes tem, logicamente, pessoas sábias, pessoas que são realmente especialistas, pessoas que entendem do assunto. Eu não sou nenhum especialista nesses assuntos, por isso eu não me meto a fazer nenhum vídeo falando a respeito disso tudo, né? Especificamente do que está acontecendo lá em Israel hoje, ou na Ucrânia, na guerra contra a Rússia. Enfim, eu aprendo com os especialistas. Mas eu quero refletir hoje com você a respeito de todos esses acontecimentos sob uma visão do ponto de vista bíblico cristã. Por que eu falo isso? Porque ultimamente está acontecendo tanta coisa e ao mesmo tempo que a gente só não vê algumas coisas se a gente não quiser ver, né? E diz um pensamento que o pior cego é aquele que não quer ver. E às vezes nós não queremos ver a realidade, certo? Eu lembro que eu tenho, né, tinha aliás uma parente que certa vez ela me pediu para fazer com ela alguns estudos da Bíblia. E nós sentamos por algumas ocasiões e estudamos ali a Bíblia. Mas chegou um ponto que ela disse assim, Antônio, eu não quero mais nada, não quero saber de mais nada. Porque se eu não souber, eu não vou ser punida pela minha ignorância. Então, eu prefiro não saber. Só que tem um detalhe, não querer saber já é saber alguma coisa, tá? Quando eu não quero saber algo que eu sei que vai me incomodar, significa que eu já sei alguma coisa a respeito disso que eu não quero saber. Você está entendendo? Então, assim, a responsabilidade é muito grande quando a gente sabe ou quando a gente poderia saber de algo e a gente não quer saber para não precisar mudar nosso estilo de vida, mudar nosso jeito de ser e de viver, tá? Mas hoje eu quero refletir num capítulo específico da Bíblia, que é Mateus 24. Mateus 24, onde fala dos sinais, os sinais que Jesus deixou, sinais que estariam indicando que a volta dele a esse planeta, a segunda vinda dele, estaria muito próxima, certo? Eu não sei se você acredita na Bíblia ou não. Eu não sei se você acredita em Jesus Cristo ou não. Mas não importa, você acreditando ou não, né, estão ali os sinais. Mesmo que seja só para o seu conhecimento intelectual, fica aqui comigo nesse vídeo para você tirar as suas conclusões, tá? Quando Jesus, certa ocasião, estava com os discípulos, e eles estavam ali perto do templo de Jerusalém, aquele templo bonito, majestoso, imponente. E Jesus olhou para eles e disse assim, estão vendo esse templo? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E quando ele disse isso, aquilo aguçou, despertou a curiosidade dos discípulos. E eles chegaram para Jesus e disseram, Senhor, dize-nos
quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? E Jesus então começou a descrever para eles o que ia acontecer. Bom, em relação ao templo de Jerusalém, que Jesus disse que não ficaria ali pedra sobre pedra que não fosse derrubada, isso se concretizou, isso se cumpriu no ano 70, quando os romanos cercaram Jerusalém. Eles derrubaram aquele templo, eles atearam fogo ali no templo e o templo veio abaixo. E eles tiraram todas as pedras umas de sobre as outras, para resgatar o ouro com o qual o templo era revestido e que derreteu pelo incêndio e que vazou ali por entre as pedras. Então a palavra de Jesus se cumpriu assim ao pé da letra. Aí Jesus começou então a falar do final dos tempos mesmo, porque ele falou isso a respeito da destruição do templo de Jerusalém, que deveria ocorrer 37 anos depois que ele, mais ou menos, né, depois que ele mencionou essas palavras. Só que daí ele começa a dar alguns sinais que seriam sinais específicos que mostrariam para a humanidade que o fim de todas as coisas estaria próximo. E aí ele falou: haverá guerras e rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. Haverá pestes, fomes e terremotos em vários lugares. E aí ele diz assim: mas tudo isso é o princípio das dores, certo? Tem um pedacinho que fala: mas ainda não é o fim. Tudo isso é o princípio das dores. Mateus 24, tá, gente? Não esqueça. Confira lá na Bíblia depois. Aí ele continua falando dos sinais, ele fala assim que haveriam falsos cristos, falsos profetas, que se possível enganariam a muitas pessoas, a muita gente. E aí chega num versículo muito importante, onde ele diz assim, aliás, 2 versículos, né? Os dois, o 13 e o 14 de Mateus 24. Ele fala assim: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Mas aí especificamente diz assim: e por se multiplicar o pecado, a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Olha só que interessante isso. O amor se esfriará de quase todos. A maioria das pessoas não teriam mais amor no coração. A maioria das pessoas não se sensibilizariam com a dor, com o sofrimento do próximo. O amor está esfriando. Eu não sei se você consegue perceber isso, mas eu diria assim que é quase impossível a gente não perceber isso nos nossos dias, que o amor está esfriando do coração de quase todos. Isso é um sinal, gente, que a gente vê acontecendo hoje no nosso mundo moderno, no nosso mundo atual. Mas ele continua, né? Quando ele fala de alguns sinais, ele diz assim: ainda não é o fim. Logo depois ele fala assim, no versículo 14: e este evangelho do reino será pregado a todo mundo em testemunho a todas as gentes. Outras versões diz em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Qual que é o último sinal que Jesus deu antes que o fim realmente venha? E o fim é representado pela volta dele, né? Ele virá. E quando ele vier, ele vai pôr fim a todo o sistema de coisas hoje estabelecido e que só traz sofrimento e dor e angústia e lágrimas ao homem, ao ser humano. Então, qual é o último sinal que deve se cumprir antes de Jesus voltar? O evangelho do reino ser pregado a todo mundo, em testemunho a todas as pessoas. Em outras palavras, ninguém vai ter a desculpa: ah, Antônio, eu não sabia. Qualquer país do mundo, qualquer recanto desse planeta, dos mais longínquos que possa ser, as pessoas ali terão a oportunidade de ouvir do Evangelho. E aquelas que morrerem sem ter essa oportunidade, Deus vai julgá-la com justiça, com certeza. Então, gente, isso é muito sério. O último sinal a ser cumprido antes da volta de Jesus
é a pregação do Evangelho a todo mundo. Todos terão oportunidade de conhecer o Evangelho, de conhecer Jesus, de se arrepender dos seus erros, de mudar os seus caminhos, de mudar as suas decisões, mudar as suas atitudes, antes que Jesus venha, antes que Ele traga fim a todas essas coisas. Eu não sei para você, mas para mim essa mensagem é muito confortadora, porque eu sei que não vai existir nenhum ser humano nesse planeta que vai se perder por falha de Deus. Não. Todos terão o direito de escolher se quer servir a Deus ou se não quer servir a Deus. Eu espero que você e eu sejamos contados entre aqueles que estão aceitando, que irão aceitar a pregação do Evangelho e o sacrifício substitutivo de Jesus por nós na cruz do Calvário. Que Deus abençoe muito você e a sua vida e que essa palavra fale sempre ao seu e ao meu coração, para que a gente possa viver uma vida reta diante do nosso Criador. Forte abraço para você e até o nosso próximo encontro.